Bom, gente, agora falando, né, sobre o tratamento das entorses de tornozelo, os principais objetivos é o controle do processo inflamatório, alívio de dor, recuperação da ADM, retorno aos níveis de lesão, aumento da força muscular e da potência e prevenção de recorrência de novas lesões. O tratamento conservador, então, é composto pela mobilização precoce, descarga de peso no tornozelo, exercícios em casa, que é importantíssimo, e o uso de suporte externo, como uma bandagem, um brace ou um tape. Na fase aguda, né, logo após a recorrência da lesão de entorse, o método Price ou Rice, né, que é o gelo, compressão e elevação. A gente pode utilizar a estimulação elétrica, né, como a TENS, por exemplo, junto com a cinesioterapia, né, para poder implementar a cinesioterapia o mais precoce possível, anti-inflamatórios não hormonais e paracetamol. E apesar de não acelerarem o processo de recuperação da lesão, são intervenções que possivelmente diminuem a dor a curto prazo e auxilia, então, a gente já entrar com a cinesioterapia o mais rápido possível. Muitas vezes é importante a imobilização ou o suporte. A imobilização com gesso ou outro tipo de suporte rígido normalmente resulta em desfechos, né, menos ótimos, né, quando comparadas a estratégias de suporte funcional junto com exercícios, porque o tornozelo ele pode evoluir para uma rigidez articular importante, difícil da gente trabalhar depois. Então, um período curto de tempo, né, de menor do que 10 dias após o trauma com imobilização ou suporte rígido, pode ser benéfico, sim, para o tratamento de lesões ligamentares agudas, né, porque diminui a dor, o edema, né, e ajudando na recuperação desse tecido. E abordar a entorse com imobilização anteriormente ao tratamento e com suporte funcional, ela é uma estratégia aí viável. E aqui mostrando, né, os principais tipos de imobilização para entorse de tornozelo. Então, aqui é uma tala gessada, né? Então, a gente tem uma tala de gesso coberta por faixa, né? A bota e o imobilizador maleolar. Isso aqui já numa fase mais final, né? O brace tape, né? Eles têm suporte funcional propriamente dito, seja tipo brace ou tape, que a gente vai ver agora nas figuras, né? Diferencia-se da imobilização rígida, porque ela permite uma carga nos tecidos danificados de maneira protetiva, promovendo suporte mecânico e afetando a cinemática. A cinética articular, a função sensório-motora, a propriocepção articular e a lesão articular. O brace, né? E aí a gente tem alguns tipos, né? E aí a gente tem o lace ape ou semi-rígido, ele é preferido ao uso da bandagem, né? Da bandagem elástica, porque a bandagem elástica ela acaba permitindo mais movimentos, né? Então ele possui melhores resultados comparado ao tratamento funcional, utilizando aí, né, os nossos kinésio tape, né? Tanto as não elásticas, como, por exemplo, as botinhas de esparadrapo, como as elásticas aí, como a kinésio tape, que a maioria de vocês conhece. Então, o kinésio tape, que é a bandagem elástica, ela normalmente ela é insuficiente para a promoção de suporte mecânico de um tornozelo instável. O uso de um suporte funcional deve seguir aí por 4 a 6 semanas, né? Superior ao tempo aí de imobilização, né? Que deve ser de no máximo até 10 dias. E aqui, né, mostrando um brace, né? Do tipo lace up, o semi-rígido, né? A bandagem de esparadrapo, né, que é o Sport Tape, e o Kinésio Tape, né? A mobilização, né? Ela
ela é utilizada para melhorar a restauração da ADM do tornozelo, principalmente da dorsiflexão, diminui a intensidade da dor. As técnicas, né, mais utilizada pode ser a de Maitland, com ou sem tração, e o Mulligan. A liberação miofascial aumenta, né, a ADM do tornozelo e além de melhorar o comprimento do tecido mole, né, porque permite aí, né, esse movimento de encurtamento e alongamento do músculo. Diminui a dor e melhora da função, e a liberação miofascial compressiva é uma forma de alongamento, então, dos tecidos moles, que envolve a compressão e o alongamento sustentado. As lesões de tornozelo, então, afetam tanto as estruturas capsulares quanto ligamentares, o que pode, então, desencadear em danos dos mecanorreceptores, resultando nos déficits proprioceptivos, como no senso de posição articular e do corpo no espaço. Os distúrbios proprioceptivos, então, podem originar do sistema nervoso central, acima do reflexo espinhal, o que resulta aí na instabilidade funcional. O atraso no tempo de resposta dos músculos fibulares também pode ser detectado nesses casos e possivelmente está associado a uma lesão por tração do nervo fibular. E o risco de desenvolvimento, né, de uma outra entorse, é aumentado em indivíduos que possuem uma performance de equilíbrio já diminuída. E a teoria que sustenta o treino proprioceptivo indica que ele estimula os sinais aferentes e o feedback sensorial para os proprioceptores do tornozelo até o sistema nervoso central. E isso aprimora, então, a função sensório-motora, né, e a manutenção do senso de orientação durante as atividades, prevenindo, então, recidivas de outras entorses. Aqui mostrando, né, algumas técnicas da reeducação sensório-motora, né? Então, aqui o pé, né, lesionado fica fixo, então, enquanto o outro se move para diferentes, né, diferentes lugares, né? Aqui de agachar e levantar ou quicar uma bola, né? Aqui fazendo fortalecimento com uma faixa elástica, né? Aqui usando disco proprioceptivo para trabalhar equilíbrio, né? Aqui usando o Bosu tanto para fortalecimento quanto para equilíbrio em cadeia cinética fechada. E aí no livrinho de vocês, né? Tem vários exemplos aí de exercícios que a gente pode utilizar aí para o tornozelo, tanto no apoio unipodal, né, quanto na passada, né, de um passo aí. Então, a facilitação neuromuscular proprioceptiva, então, promove a estimulação dos proprioceptores e respostas neuromusculares correspondentes. Os movimentos funcionais são estimulados por facilitação ou inibição de determinados grupamentos musculares. Acaba, né, que eu consigo ganhar mais ADM, principalmente de dorsiflexão, e melhora do equilíbrio, né? Além de reduzir a dor por até 8 semanas. E outras terapias que a gente pode utilizar é o ultrassom, laser, eletroterapia e ondas curtas, né? Ondas curtas e ultrassom contínuo, né? Num processo inflamatório crônico, né? Que a gente chama aí de entorse, entorse, né, crônico, a acupuntura, a terapia vibracional, né, que é a plataforma vibratória, e o tape que a gente pode utilizar. Na próxima aula, então, a gente continua para poder falar sobre o hálux valgo, né, e falar também um pouquinho dos nossos testes especiais.